E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora JBC. E nós estamos falando dele, Buda. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe aí a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. Se gosta dos vídeos de reviews, já sabe, deixa aí o seu gostei porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca ali para você receber todas as notificações. Se também quiser nos ajudar de alguma outra forma, clica no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. Ou, se quiser ajudar de alguma outra forma, você pode fazer uma doação por Pix, aí através do QR Code ou da chave que tem na descrição. Agora sim, sem mais delongas, vamos para um resuminho da obra, sem dar muitos spoilers, né? Do que se trata Buda. O mangá narra a história de Buda, né? Que é um príncipe que abandonou ali todos os seus poderes e suas posses para partir em uma jornada e tentar entender sobre o porquê que a humanidade sofre. Durante o mangá nós vamos acompanhar toda a sua trajetória, né, desde o seu nascimento e também os seus ensinamentos e conhecimentos que são transmitidos até os dias de hoje pelo budismo, que foi justamente, né, a religião que surgiu através desses seus ensinamentos. E aí, caso você queira entender tudo isso, ver essa história completa, aí, só lendo mesmo o mangá para saber. Bom, eu gostei bastante do mangá, foi uma leitura bem satisfatória para mim. Dá pra ver que é uma história de fato muito detalhista, que é daquelas histórias que quer que a gente de fato entenda bem a respeito do Buda, visto que nesse primeiro volume nós tivemos um foco muito maior em outros personagens, né, que eu vou colocar aqui como personagens mais secundários em relação ao príncipe Buda, do que de fato nele. Aqui a gente teve assim só uma pequena parte, uma pequena amostra ali do nascimento dele, e o restante da história foi focado em outros personagens, que claro, vão ser importantes para o desenrolar da trama. Então por isso que eu falo que o autor ele se ateve muito a isso, de querer detalhar bem para enriquecer a história. Eu não vejo isso como um ponto negativo, até porque, né, como eu falei, isso vai ser usado mais futuramente na história, e mesmo não focando no Buda, não ficou uma história chata, muito pelo contrário. Eu mesmo li, né, em uma sentada só e fiquei entretido do começo até o final do volume. Assim, eu sei quem foi Buda, mas eu não sei nada, necas de pitibiriba, da história dele. Então, pelo menos pra mim, vai ser uma boa leitura, porque além de trazer essa diversão, que eu já vi que o volume 1 conseguiu me trazer, vai me fazer conhecer mais a respeito, né, dessa figura histórica e tão conhecida. Eu não sei o quanto biográfica a história vai ser, porque eu nunca li o mangá. Mas para quem gosta, né, desse tipo de história que fala sobre a vida de alguém, é uma boa. Como eu disse, o autor ele dá ênfase em realmente tudo. Boa parte da história se passa na Índia, então também dá pra gente conhecer um pouco a respeito da cultura deles, principalmente essa questão das castas. Ainda falando sobre contexto histórico, muitas das coisas que a gente ler ou ver através dos desenhos do autor pode ser visto com maus olhos nos dias de hoje. Principalmente, né, sobre essa questão de representar outros povos e culturas, que mostra uma visão, né, do que o autor tinha e que muitas vezes ele utiliza como alívio cômico na história. Então, quando você estiver lendo, né, leve-se em conta de que ela é uma história antiga e que na época em que ela foi lançada, essas representações e as coisas que foram ditas eram consideradas normais. Mas acho que o bom é que pelo menos isso mostra o quanto que a nossa civilização, né, o quanto que a humanidade já evoluiu de lá para cá em relação a esse tipo de pensamento. Mais uma obra do Osamu Tezuka, né, que é o deus dos mangás. Nossa, até parecia o Walter falando agora, né, bem emocionado e exagerado. É uma história bem rica porque ela sabe ser séria nos momentos em que ela precisa ser séria. Tem ainda aquele drama, né? Porque eu já percebi que isso é do Osamu Tezuka. Ele ama colocar esse drama, porque os personagens dele sempre tá acontecendo alguma coisa ruim. Eles só ficam felizes no final da história, né? Uma tragédia atrás da outra. Chega até a dar dó, né? Porque nada de bom acontece com eles.
Mas também tem a comédia para deixar leve e descontraído quando precisa ser. E claro, tem uma história se desenrolando de fundo, afinal, não é um mangá episódico. E assim, é um ritmo frenético, sempre vai ter algo acontecendo. Mas eu acho que tudo isso que eu falei, né, que enriquece a história, justamente faz com que ela não se torne uma história muito chata, né, algo muito arrastado de ler. Os traços, eles são bem voltados para esse estilo cartoonizado, né? A gente sabe que o Osamu Tezuka gostava bastante do Walt Disney, então a gente consegue perceber um pouco disso nas referências dos desenhos dele. Eu, particularmente, acho muito lindo. O mangá Buda já foi lançado aqui no Brasil uma vez pela editora Conrad em 14 volumes. Essa edição da JBC é uma edição especial, então não vai ser a mesma da Conrad, tá? Tanto que essa da JBC fecha em 8 volumes em vez de 14, porque é um mangá, bem dizer, um 2 em 1. Cada edição vai ter aí cerca de 400 páginas. Além disso, ela tá uma edição bem bonita, então nós temos uma capa cartonada com sobrecapa, e as páginas são em papel offset, sem nenhum tipo de transparência. E inclusive eu achei também ele um mangá bem confortável para ler. Eu só tive uma infelicidade das minhas primeiras páginas estarem com uma cola embaixo. Mas eu acredito que isso não sejam de todas as edições, tá? Mas eu consegui resolver, já consegui soltar aqui, mas foi só isso. Mas de resto a edição tá bem bonitona. Já é, claro, né, uma obra concluída. Essa edição da JBC vai ser concluída em 8 volumes. Ainda não tem uma periodicidade definida. Ele custa a preço de capa R$ 79,90 e é voltado para um público mais 14. E caso você tenha se interessado aí por adquirir esse mangá, tem o link da Amazon na descrição. Mesmo que você esteja vendo essa review muito depois dela ter sido lançada e quer adquirir o seu Buda, fica de olho no link na descrição, porque a Amazon vive colocando os mangás em desconto. Então às vezes você clica aí e ele tá bem mais barato do que o preço de capa. E se vale ou não vale a pena? Gente, eu acho sim que vale a pena. É lógico que por ele ser um mangá mais caro, mesmo ele sendo uma obra voltada para esse público adolescente, eu ainda acredito que ele é um público bem nichado. Não sei se é uma boa obra para você começar a ler Osamu Tezuka. Eu aconselharia até umas obras mais simples dele, ou até alguns one-shots. Mas se você já conhece o autor, se você gosta dele e principalmente gosta dessas histórias mais biográficas, gosta dessas histórias mais sérias, mais maduras, né, vai ser assim, uma mão na roda pra você, porque é um mangá muito legal. Eu finalizei esse volume 1, fiquei muito curioso para ler o volume 2. Né? Porque, como eu falei, é uma história que consegue te agradar. E hoje em dia eu procuro muito isso, mangás que sejam divertidos para ler. E esse cumpriu com os requisitos. Bom, pessoal, então essa foi a minha opinião a respeito de Buda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificação, né? Coloca para receber todas as notificações e também deixa nos comentários qual foi a sua opinião a respeito desse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, meu falou e tchau! E se toda vez que eu falei Buda, na sua cabeça você ficou pensando em uma outra palavra aí, você está muito quinta série, viu?